Muitas pessoas que passam pela Rota 6 em South Dennis vê apenas uma estrada movimentada, mas vista do alto, esse lugar revela três pontes e guarda uma história muito interessante do Cape Cod. E é isso que eu vou mostrar para vocês no voo de hoje. Conhecendo lugares com você. Hoje nós estamos sobrevoando Kelly's Bay, em South Dennis. Essa baía é uma das regiões ligadas ao Bass River, um dos rios mais conhecidos do Cape Cod. Se você já acompanha o nosso canal, você já deve ter percebido que o Bass River ele aparece em outros dois vídeos por aqui. Um deles nós mostramos a região de West Dennis Beach, perto da saída de Bass River para Nantucket Sound. Ali a praia, o estuário, a marisma e o mar eles se encontram formando uma paisagem muito especial. E em outro vídeo, nós vimos uma parte mais movimentada do Bass River, com muitos barcos, caiaques, várias casas próximas às margens do rio. E hoje nós estamos voando outro pedaço que faz parte desse mesmo ecossistema e que é uma das áreas mais escondidas, onde o Kelly's Bay aparece ao lado da Rota 6, das pontes, das árvores, da vegetação, como nós estamos vendo. Logo à frente, nós estamos vendo a Rota 6, também conhecida como Mid-Cape Highway, que é uma das principais estradas que atravessa o Cape Cod. E é por essa estrada que muita gente que vem da região de Boston e entra no Cape Cod pela Ponte Sagamore, que inclusive nós já temos um vídeo também contando a história da Ponte Sagamore, vai em direção a Provincetown, também conhecida como Pitao. Ela fica na outra extremidade do Cape Cod. E sobre a Mid-Cape Highway, vamos contextualizar ela dentro da história. A primeira estrada que liga a Ponte Sagamore até Provincetown, ou seja, as duas extremidades do Cape Cod, ela foi construída na parte litorânea do Cape. Só que com o passar dos anos e a quantidade de pessoas vindo para o Cape, acabou se criando a necessidade da construção de uma nova rodovia. Então, na década de 50, o primeiro grande trecho, que levou o nome de Rota 6, ela ligou a Ponte Sagamore até a cidade de Hyannis, que é a principal cidade do Cape. E essa estrada ela foi construída entre 1952 e 1955. E na sequência ela foi estendida até aqui a cidade de Dennis. E mais tarde, parte dessa estrada ela foi ampliada para 4 pistas. O trecho até Dennis ele foi alargado para 4 pistas entre os anos de 1960 e 1972. Hoje, para quem vai para Provincetown, uma boa parte dessa Rota 6 para frente de Dennis, ela volta a ser pista simples, ou seja, uma pista para a ida e uma pista para a volta. E lá na frente, então ela volta a ficar com 4 pistas. E essa visão que nós estamos vendo agora do drone é justamente, se nós seguirmos essa estrada para frente, nós vamos ter aí Dennis e continuando então nós vamos lá para Provincetown. E agora nós estamos chegando perto da ponte menor, que é o detalhe mais interessante desse voo. Hoje ela é usada por ciclistas, pedestres, mas no passado a travessia fazia parte da antiga ferrovia que cruzava todo o Cape Cod. A ferrovia chegou em Dennis em 1865, quando os trilhos foram estendidos de Yarmouth até Orleans. Para atravessar essa região do Bass River, foi necessário a construção
dessa ponte. E é justamente esse antigo caminho que hoje aparece aqui, transformando em parte do Cape Cod Rail Trail. Esse trecho pertencia originalmente à Cape Cod Central Railroad, uma linha de aproximadamente 18,7 milhas que ligava Yarmouth a Orleans, passando por Dennis, Harwich e Brewster. Mais tarde, essa linha passou a fazer parte do Old Colony Railroad, que em 1873 contemplou a ligação entre Provincetown na ponta do Cape Cod. Por aqui passavam trens de passageiros, cargas. Eles ajudavam a conectar o Cape Cod com Boston e outras regiões de Massachusetts, levando moradores, visitantes, mercadorias e produtos toda a região. O serviço regular de passageiros para Provincetown terminou em 1938, com um breve retorno ali no verão de 1940. Já os trens de cargas continuaram por muitos anos à frente, até 1960 aproximadamente. Com o tempo, parte desses antigos corredores ferroviários ganharam uma nova vida. Os trilhos deram lugar ao Cape Cod Rail Trail, uma das trilhas mais conhecidas do Cape Cod. E essa trilha, ela começou a ser criada no final de 1970. As primeiras 19 milhas foram abertas em 1981 por ciclistas, caminhantes, corredores e pessoas que queriam conhecer o Cape Cod de uma forma mais tranquila. Então, nessa imagem que nós estamos vendo, a ponte pequena, do lado aqui agora a Rota 6, nós estamos vendo um pedaço muito importante do Cape Cod. O antigo caminho de trens, que antes levavam passageiros e cargas pela península, e hoje continua conectando pessoas, só que com um outro ritmo. Um ritmo mais de liberdade, de você poder andar de bicicleta, sentir o ar livre, de pessoas que ficam caminhando, fazendo exercícios. Então, o local é o mesmo, mas a finalidade e o ritmo é totalmente diferente. E essa é uma daquelas paisagens que talvez não chamem muito a atenção quando nós estamos dirigindo. Mas agora, olhando de cima, a história ela muda completamente. Ainda mais conhecendo um pouco mais da história, a importância que tem cada um desses itens, tanto para o Cape Cod quanto ligados à natureza. E agora nós podemos ver de um lado Bass River, aí do lado esquerdo nós temos aí a Rota 6, toda a história envolvendo a região. Talvez essa seja uma das coisas mais interessantes quando se voa de drone. Conhecer a beleza do lugar que do chão a imagem parece simples demais. Essa foi uma das pequenas vistas aéreas do Kelly's Bay, das pontes da Rota 6, South Dennis. E se você gosta de descobrir lugares assim, além das imagens com histórias, se inscreva no canal, vem comigo e vamos descobrir novos lugares no próximo voo. Obrigado, um forte abraço, fui!